Olá, alunos! Bem-vindos à unidade 2 da nossa disciplina. Hoje nós trabalharemos com o padrão ofício. O padrão ofício ele é uma comunicação oficial utilizada na administração pública. Antes de mais nada, eu quero lembrar a vocês que por levar o nome padrão ofício não significa que é apenas um expediente, ofício. O padrão ofício ele é dividido de acordo com a Instrução Normativa 4 de 1992 em 3 expedientes diferenciados. São eles: memorando, aviso e ofício. Esses 3 expedientes, eles utilizam o mesmo formato e a mesma diagramação. Todavia, eles se diferem quanto à sua finalidade. Relembrando, o ofício é utilizado para correspondências com comunicações externas, ou seja, é o tipo de expediente que não pode ser utilizado pela esfera privada. Empresas privadas de caráter misto, de caráter particular, não podem se fazer uso desse expediente. O ofício é um tipo de documento utilizado apenas na esfera da administração pública, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O ofício ele tem um formato de diagramação utilizado para apenas correspondências externas, ou seja, de instituição para instituição. Se eu quiser utilizar o mesmo padrão, o mesmo formato e a mesma diagramação para outro tipo de expediente, eu utilizarei o memorando. O memorando tem a mesma finalidade do ofício, apenas utilizado em formato de caráter interno, ou seja, apenas órgãos internos da mesma instituição podem fazer uso do memorando. E o aviso é o típico documento utilizado apenas pelos ministérios em esfera federal. Nenhuma secretaria, nenhuma instituição pública, nenhum órgão interno, nem de caráter externo pode fazer uso do aviso. Apenas os ministros em caráter federal. O ofício, nós denominamos que a junção desses 3 expedientes se configuram então no que nós chamamos de padrão ofício. Esse padrão é diagramado por partes que são configuradas de acordo com o que consta no Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Esse manual encontra-se na unidade 1, na unidade 2 e na unidade 3 da disciplina, como suporte e consulta sempre que necessário aos produtores de textos oficiais. Ele se divide basicamente em partes que são diagramadas de acordo com a legislação específica atual. Então, nós temos a primeira parte, tipo e número do expediente, normalmente dividido por numerais e órgão que expede, local e data em que foi assinado. Não podemos nos esquecer que a data deve ser escrita de acordo com o padrão gramatical de língua portuguesa. Nós temos o assunto, a ementa, ou também conhecido pela linguagem técnica como introito, que seria o quê? O resumo e o teor desse documento. Então, nós jamais podemos expedir qualquer documento da esfera administrativa oficial sem trazer um assunto breve do que vai tratar aquele documento. Nesse caso, cabe um exemplo. Muitas vezes, o assunto de determinado documento não combina com o teor daquele documento, obrigando o receptor a consultar várias vezes o que significa o teor do que está escrito, tornando a redação verbosa. Nós temos ainda uma quarta parte do padrão ofício, que é o vocativo ou destinatário. No vocativo, nós temos que tomar bastante cuidado com o pronome de tratamento que utilizamos para essas autoridades. Determinadas autoridades, nós vamos utilizar Vossa Senhoria. Outras autoridades da esfera pública, nós iremos utilizar o Vossa Excelência. Não raras as vezes, vejo profissionais produzindo documentações designando vereadores por Vossa Excelência, quando na verdade deveriam designá-los por Vossa Senhoria. E não raras as vezes, vendo produtores de textos oficiais chamando deputados federais na escrita ou até mesmo na fala por Vossa Senhoria, quando deveriam fazê-lo por Vossa Excelência. Muito cuidado com os pronomes de tratamento. Após o destinatário e o vocativo, que é aquela introdução ao texto, como eu vou me dirigir a determinada autoridade, nós temos o texto propriamente dito. O texto nós trabalhamos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Normalmente, a maior falha que ocorre no texto é na introdução e na conclusão. Na introdução, porque utilizamos introduções arcaicas. Vimos por meio desta
por meio desta encaminhamos tal expediente, por meio deste ofício queremos comunicar que... E a conclusão, porque nós nos despedimos muitas vezes e com frases desnecessárias e deselegantes a quem está lendo. Então, temos que cuidar com a produção desses parágrafos no desenvolvimento, tanto do ofício, quanto do memorando, quanto do aviso. Já por se tratar do mero encaminhamento, a introdução deve começar com uma referência clara ao que está sendo dito. Normalmente, se eu estou dando retorno, utilizo solicitamos, ou retornamos, ou ainda encaminhamos. Se eu vou trabalhar com resposta, posso começar com em resposta, ou para exame e pronunciamento, e por aí afora. No desenvolvimento, o autor tem que deixar claro aquilo que quer expor. Então, quanto mais objetivo for essa comunicação, quanto mais simples for a linguagem a ser empregada, quanto mais coesa for essa linguagem, mais claro será o entendimento do receptor. No fecho, nós utilizamos o que nós denominamos de fórmula de cortesia de encerramento desse expediente. Ou seja, no âmbito executivo, legislativo ou judiciário, nós temos apenas duas formas hoje em vigência no país, que são, respectivamente, atenciosamente ou respeitosamente. Quando eu utilizo uma, quando que eu utilizo a outra? Utilizo atenciosamente para graus de hierarquia, no mesmo nível hierárquico de comunicação ou no nível descendente. Para o nível ascendente, eu vou utilizar respeitosamente. Isso quer dizer que, quando eu tenho autoridades acima do meu cargo, sempre vou fechar as minhas correspondências com respeitosamente. Quando eu tenho autoridades no mesmo nível ou no nível inferior do cargo que ocupo, no momento, no serviço público, eu vou utilizar o atenciosamente. E o fecho normalmente vem seguido da assinatura. Um detalhe, não se usa mais o traço para assinatura desde 1992. Na assinatura, então, eu devo que tomar alguns cuidados. Nome do signatário, cargo e função. Sempre lembrando que eu falo em nome do serviço público e não enquanto meu nome pessoa física. Eu exerço um cargo, ocupo aquele cargo e é em nome daquele cargo que eu assino. Ou da pessoa da qual estou assessorando. Então, por exemplo, senhor Walter Moreira, superintendente. O anexo, ele pode vir acompanhado do ofício. Sempre que eu quiser encaminhar algum documento com um teor mais detalhado, como por exemplo um relatório. Jamais utilizo a expressão em anexo, ao anexo, por anexo, só anexo. A preposição não se utiliza com a palavra anexo. E as observações, normalmente, nós podemos concordar anexo com gênero e número. Então, se são mais documentos, são os anexos, seguem anexos, anexas cartas, anexas informações e por aí afora. Por fim, nós temos no padrão ofício tomar cuidado com o endereçamento. O endereçamento segue em fórmulas específicas normatizadas pela lei, das quais a Casa Civil se preza o direito de não quebrar a norma estabelecida pelo Poder Executivo. Paralelamente a isso, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário fazem uso das mesmas fórmulas, de maneira que todos utilizem o mesmo padrão nos mesmos 3 expedientes. Por fim, não podemos esquecer de deixar as iniciais do redator e da pessoa que digitou e produziu esse documento. É uma forma de marca, de maneira que se fizermos algo equivocado, possamos corrigir a tempo antes de enviar essa documentação. Agradeço a todos pela atenção. Na unidade 3 da nossa disciplina, faremos um estudo da revisão gramatical, de maneira que vocês possam ter acesso a essas informações mais detalhadamente. Obrigada!